A igreja com a paz do Senhor. Irei deixar para a nossa meditação o livro de Atos, capítulo 16, do versículo 23 em diante, que diz assim: Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu estava meditando nessa palavra, há alguns dias, e muitas vezes nós nos pegamos por poucas coisas. A gente não canta, a gente não ora, a gente não adora ao Deus que é digno de toda adoração. Eu estava durante um período da minha vida onde tudo era motivo para cantar, para mim, comigo. E quando eu louvava, o Espírito Santo, ele me acalmava, ele tirava aquela angústia e tal. Só que com o tempo passando, está acontecendo ao contrário. Quando vem a luta, quando vem a agonia da vida, eu não consigo cantar. E começo a cantar, mas não consigo ir avante. Mas aqui meditando na palavra onde Paulo e Silas foram severamente açoitados. A Bíblia diz que eles estavam presos, acorrentados, os pés estavam presos. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar, começaram a orar. E nos traz, a lembrança, nos traz a memória que nós precisamos repreender essa frieza espiritual que está vindo por aí e dizer: Senhor, eu preciso te adorar mesmo em meio à situação difícil. Eu preciso estar cantando e louvando e orando ao Senhor mesmo em situação difícil, porque a Bíblia diz que eles cantavam e oravam e os presos os ouviam. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa palavra é que os presos estavam lá na prisão e eles só ouviam. E a Bíblia diz que perto da meia-noite houve um terremoto tão grande que todos foram soltos. Então, o poder do teu louvor, o poder da tua oração liberta a muitos. Mesmo que você esteja na situação difícil, assim como Paulo e Silas estavam, mas o louvor dele libertou todos aqueles presos. Mas eles eram presos, eles tinham cometido algum pecado, alguma coisa, por estarem ali, sim. Mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para salvar toda criatura. E nós não somos melhores ou piores do que aqueles que estavam ali. Mas a Bíblia diz que todos foram soltos. Aleluia. Que possamos louvar ao nosso Deus. Que possamos orar ao Senhor, mesmo quando nós não temos forças. Aleluia. Porque Deus, ele é fiel. E a sua fidelidade, ela é nítida aos nossos olhos, porque ele é tremendo e ele cuida de cada um de nós de forma especial. E com Paulo e Silas não foi diferente. A Bíblia diz que todos foram soltos. E quando o carcereiro viu aquela situação, a Bíblia diz que ele tira a sua espada e tenta se matar, porque ele sabia que ele e a casa dele seria destruída por conta se ele deixasse o povo fugir. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas disse: não faça tal coisa. Aleluia.
E a Bíblia diz que eles disseram, e o que é que eu faço para me salvar? Todos os presos estavam lá, ninguém fugiu. E Paulo e Silas começam agora a pregar a este homem, e este homem, vendo quão grande e maravilhoso é o nosso Deus, aleluia, ele diz, vamos lá em casa. Leva Paulo e Silas na casa dele, e Paulo e Silas começam agora a pregar para a família dele. É isso que nós devemos fazer quando recebermos a bênção do Senhor, quando recebermos a alegria de sentir o Espírito Santo em nós, devemos sim compartilhar com muitos da nossa família que precisam também receber Jesus como um presente maravilhoso que o nosso Deus nos deu. E a Bíblia diz que a família daquele homem também foi salva. E todos foram batizados para a glória de Deus. Que possamos guardar essa palavra e levar conosco. Eu preciso estar de pé. Eu preciso louvar ao Senhor. Na situação difícil, na situação boa, eu preciso estar louvando ao Senhor, porque tudo vem dele. Até as provações muitas vezes vem do Senhor, para que nós venhamos nos achegar diante de Deus. Porque esse é o desejo do nosso Pai, estar sempre juntinho de cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos dispersos, e o Senhor quer chamar a nossa atenção. E muitas vezes Ele permite situações difíceis para que a gente chegue perto dEle. Então, que possamos adorar ao Senhor em todo o tempo. E eu agradeço a oportunidade.